reprises, nous allons vous présenter la base. Je veux dire la base à Luanda directement parce que nous qui sommes un peu en dehors du pays et tout, c'était un peu compliqué l'organisation. Mais là, la personne qui est la fondation de la personne, disons, sur place, et au pasteur. Ok, là. Je laisse la parole, nous expliquer un peu près de l'événement, ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puis je pense que vous avez quand même des choses à rajouter. Et avant que je donne la parole, je tenais comme à lui remercier pour tout ce qu'il a fait, l'équipe, l'église, son épouse. Et franchement, merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la parole. Alors, vous parlez portugais ou français? Français. Christian. Je parle portugais ou français? Alors, vous savez, papa, il doit être trilingue ou j'en sais rien. Il parlera dans la langue auquel nous, on comprend. Je pense que moi, je serais beaucoup plus à l'aise en français. Après, s'il parle en portugais, c'est pas grave. Nous allons essayer de trouver une solution pour ça. Voilà. Eu gostaria de falar primeiro em português, depois algumas palavras vou me exprimir em francês. Nós organizamos essa atividade em nome da Associação Crianças do Coração. Então nós fizemos o Sinal Criança do Coração. Então foi uma atividade que a Igreja Peniel do Centro da Salvação fez em parceria com a Associação Criança do Futuro. Então nós começamos a preparar esta atividade para as crianças desse bairro que se chama Boa Chegada. Então o evento foi muito bom e trabalhamos com a igreja, com os membros da igreja que vieram do bairro Wish, no município de Cacoa, no município do Rangel, Sambizanga, né? Sambizanga, desculpa. E depois trabalhamos com a igreja que veio também do município de Viana, no distrito de Zango. Então fizemos essa organização e com a igreja daqui. Então fizemos a campanha para chamar as crianças, fomos nas casas, nos quintais chamar as crianças e graças a Deus vieram mais ou menos 720 a 730 crianças. Então a atividade foi muito bem recebida e acolhida no bairro e demos a comer a essa gente toda, sem contar os membros da igreja, com as crianças que vieram, comeram todas e até a comida sobrou. Então distribuímos também roupa, conforme viram ou vão ver no vídeo. Então foi uma coisa muito boa, graças a Deus. Então nós esperamos que a associação, nas próximas atividades, possa mais aparecer para trabalhar em prol do desenvolvimento das crianças, porque nós trabalhamos com as crianças e trabalhamos com a sociedade. Então esta foi uma atividade que foi muito bem feita. Agradecemos à Associação Criança do Coração pelo empenho, saíram de França e uma outra delegação que veio de Portugal. Então, trabalhamos juntos e as coisas passaram muito bem. Donc, nous tenons à vous remercier de tout ce qui s'est passé. Donc, au nom de l'association qui a fait ce travail, en partenariat avec l'église Peniel, le Centre du Salut. Donc, c'était une belle activité, belle ou bonne activité, donc qui s'est bien déroulée. Donc, nous avons reçu au moins 720 enfants donc, qui sont venus, qui sont débouchés de tous côtés, de tous les coins de ces quartiers. Donc, ils ont tous mangé. Il y a encore de la nourriture donc, qui n'est pas terminée. Et après, nous avons distribué les vêtements, les vêtements. Donc, à tout le monde, presque à tout le monde. Donc, tous ces enfants que je viens d'énumérer, les 720 enfants, ils ont tous reçu. Gloire à Dieu. Donc, nous espérons que lors des prochaines occasions, donc l'association viendra encore travailler avec l'Église, donc pour que nous puissions continuer à travailler avec la société et les enfants en particulier. Donc, nous vous remercions de tout cœur de tout ce que vous avez fait, l'association et l'Église vous remercie. Donc, que notre Dieu vous bénisse. Bisous. Merci à vous.